Alô, alô, pessoal, meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro, diretamente dos nossos estúdios aqui na capital federal. Tenho a honra de receber ele, que é produtor rural e presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Abraleite, Geraldo Borges. Geraldo, bom dia e obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Bom dia, Nilson. É um prazer estar aqui representando a Abraleite, agradecendo o convite que nos fez. E estamos aqui para ter esse papo, que não vai ser tão ligeiro pelo jeito. O nome é Papo Ligeiro, mas eu já vi que você tem muita coisa aí para falar. Pessoal, pra perguntar e discutir, né? Tá certo. Pessoal, mas antes de continuar, queria te pedir para inscrever-se no YouTube e seguir-nos no Instagram. É Papo Ligeiro, tudo junto. Geraldo, antes da gente começar, vamos brindar ao leite? Vamos. Aos mais de 1 milhão de produtores de leite? E a esse alimento maravilhoso que esses produtores guerreiros produzem, né? Que geram mais de 5 milhões de empregos. Isso só diretamente, né, Nilson? A gente tem, somando campo e cidades, um número bem maior de 5 milhões de empregos. 5 milhões de empregos são empregos diretos. Né? E é melhor a gente dizer 5 milhões de famílias colocadas no campo. Porque quando a gente emprega nas nossas propriedades uma pessoa que trabalha no leite, seja na ordenha, seja em qualquer manejo do rebanho, nós estamos ali colocando uma família dentro da propriedade, com moradia, com energia, com água. A grande maioria tem acesso a algum espaço para ter sua horta, seus alimentos ali, a mandioquinha, criar os animais. É com qualidade de vida. É uma das coisas importantes que a gente deve colocar, que o nosso funcionário, o nosso colaborador nas nossas propriedades de leite tem uma qualidade de vida muito superior àqueles que têm o mesmo nível salarial e que trabalham na cidade. Então, são 5 milhões de empregos, não, são 5 milhões de famílias muito bem colocadas. É isso mesmo. Vou tomar o leite aqui, que é importante. Eu também vou. Já começando aqui, porque o assunto, o papo é ligeiro. Abraleite é bastante jovem, nasceu em 2020, mas já nasceu grande, incorporando a Leite Brasil, que foi iniciada em 1972. Somado esse tempo de vida, são mais de 52 anos em defesa do produtor de leite. O que é a Abraleite? Muito bom, Nilson. A Abraleite é a Associação Brasileira dos Produtores de Leite e foi criada com o intuito de não só representar o produtor, defender os seus interesses, o produtor de leite, como também desenvolver e trabalhar para que um cenário melhor aconteça para principalmente os produtores de leite. Mas pensando em cadeia, pensando que a cadeia produtiva do leite nacional precisa evoluir, ela precisa ter um desenvolvimento que traga maturidade para esse setor, para que o Brasil saia dos problemas cíclicos que a gente percebe há anos, há décadas. E a Abraleite vem trabalhando de forma bastante firme durante esses anos de sua existência, com sede aqui em Brasília desde o primeiro dia de existência, atuando junto ao governo federal, ao executivo, né? Atuando junto ao legislativo, Câmara e Senado, e a órgãos diversos do governo federal que estão aqui sediados em Brasília. Então nós temos uma atuação também fora de Brasília, nos estados, onde nós temos os nossos conselhos de representantes, que são produtores, lideranças, técnicos, também temos diretores que estão nos seus estados e que atuam também trabalhando a nível estadual, junto ao legislativo e ao executivo dos estados e municípios. Mas o mais importante é desenvolver, a Abraleite desenvolve, e o mais importante é ela trazer esse desenvolvimento do nosso setor, que nós não tínhamos uma entidade antes dela, tínhamos a Leite Brasil, que eu vou comentar, você citou, mas nós não tínhamos uma com sede em Brasília que estivesse atuante a nível nacional. Inclusive, a Leite Brasil, que também chamava Associação Brasileira dos Produtores de Leite, era sediada em São Paulo. E ela teve um papel muito importante durante décadas. Ela estaria com mais de 50 anos se estivesse ainda funcionando. Ela foi incorporada, né, pela Abraleite. E com essa incorporação, inclusive, ela trouxe um acervo, né, uma história grande do que já vinha acontecendo nessa associação que tinha sede em São Paulo, atuava, de certa forma, mais naquela região, São Paulo, Minas, região sudeste, era brasileira, era de abrangência nacional, mas não tinha sede no local correto em Brasília e não tinha ações pontuais em Brasília. Por isso, nós incorporamos, até porque tínhamos dirigentes nas duas entidades,
que faziam parte das duas associações, e ambas acharam que era o momento de fortalecer mais ainda a Abraleite, que apesar de muito mais jovem, a Abraleite foi criada em 2017 e nós incorporamos a Leite Brasil, que já estava próxima de completar 50 anos, sendo muito jovem a Abraleite, mas ela cresceu vertiginosamente. Ela é uma entidade que nasceu muito forte, com mais de 500 sócios fundadores. Ela abrange todos os estados da federação? Todos os estados. São 27 unidades da federação, sendo o Distrito Federal, e 26 estados. Nós temos associados em todas essas unidades da federação, e são milhares de associados por todo o Brasil, e continuamos como uma entidade jovem, apenas com 7 anos, e a gente costuma dizer que ainda houve uma certa parada ali, uma certa freada durante o período da pandemia, que era num momento crucial de crescimento da entidade. Isso deu uma freada naqueles primeiros 2 anos da pandemia, mas a gente continuou vertiginosamente crescendo e estamos crescendo, não só cada dia mais tendo produtores aderindo à entidade, mas também crescendo principalmente no fortalecimento dela e realização da própria entidade dentro do setor, fazendo ações diversas. Podemos citar, por exemplo, que nós temos aí mais de 100 projetos de lei que nós acompanhamos no Congresso Nacional. São algo em torno de 40 pleitos da Abraleite dentro do Executivo, dentro do governo federal, em vários ministérios, vários órgãos, empresas públicas, que a gente desenvolve, a gente leva, cobra e trabalha em prol do produtor de leite. A Abraleite é a partidária, mas querendo ou não, ela tem que estar se envolvendo com a questão política para defender os produtores de leite, né? Porque a gente segue várias legislações que, querendo ou não, interferem na rentabilidade e na vida do produtor de leite, né, Muito Geraldo? boa a sua questão, Nilson. A gente conversava até um pouco antes aqui, num cafezinho com leite, né? A gente sempre tem que estar tomando leite. Aqui é milk break, não é coffee break. Justamente. Nós conversamos a respeito disso, que a entidade ela deve ser apartidária, mas ela não pode ser apolítica. Ela precisa conviver com a política. Nós criamos a Abraleite no governo Temer, atravessamos o governo Temer com o ministro Blairo, atravessamos o governo Bolsonaro com a ministra Tereza Cristina. Teve o apoio do governo para a criação da Abraleite? Vamos só para continuar o raciocínio, eu já te falo. Então nós tivemos ali uma convivência muito forte com Blairo, que era ministro da Agricultura do Temer, com a Tereza Cristina, que também nos últimos 8 meses de governo foi sucedida pelo seu secretário executivo, que veio a ser ministro, o amigo Marcos Montes. E agora, nesse governo atual, nós estamos lidando com 2 ministros, né? O da Agricultura, que é o Carlos Fávaro, e o do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que trata mais dos assuntos da agricultura familiar, que é o Paulo Teixeira. Então, independente da bandeira do governo, nós temos que estar tratando os nossos assuntos. A entidade, ela é, como eu disse, apartidária, e ela precisa atuar em prol do seu setor, em prol do seu produtor, gostando ou não de quem estava ou de quem está no momento no governo. Então, nós trabalhamos dessa forma, com maturidade, sabendo, inclusive, das preferências, né, das pessoas do Brasil e principalmente dos produtores, mas nós não deixamos que isso afete. Nós precisamos ter maturidade, como eu falei, para que a gente possa construir, melhorar em algum sentido e até às vezes não deixar piorar, porque a gente ouve muitas pessoas dizerem, né, que quando o governo não atrapalha já está bom, né, Nilson? A gente até conversou sobre isso e a gente precisa estar atuante, defendendo nossos interesses, independente de quem esteja. E agora nós estamos num momento importante. Mês que vem, em outubro, nós temos eleições municipais e a gente precisa ter muita responsabilidade em colocar ali aqueles governantes que serão os prefeitos, né, que estarão nos municípios, de certa forma, trabalhando, e precisa trabalhar em prol do nosso setor. Nós temos problemas que são antigos, como, por exemplo, os problemas de logística no nosso país. Estradas rurais. São estradas que precisam ser mantidas, conservadas ou até realizadas por prefeituras. E a gente sabe o quanto isso é deficiente. Isso, inclusive, atrapalha a nossa competitividade. O custo de produção brasileiro é muito alto em decorrência de vários fatores, inclusive logística. Eu sou de Goiás, assim, eu até tenho uma próxima pergunta para te fazer, mas só para a gente já encerrando esse assunto, lá tem um problema sério com a energia elétrica. E isso atrapalha diretamente a vida do produtor de leite. Nós estamos no ano 2024, acontece de fazenda ficar 72 horas sem energia. Quem aguenta tocar uma fazenda de leite no gerador?
Isso prejudica não só o leite, mas várias outras atividades, em aves, por exemplo. Todas as atividades que tem agricultura irrigada é problemático e nos deixa cabreiros, porque Goiás, por exemplo, foi um dos estados que teve uma privatização desse serviço. E já trocou, inclusive, já está na segunda... Já está na segunda concessionária. E não resolveu o problema. E nós temos problema em Minas, a CEMIG também, que é o estado maior produtor de leite, e vários outros estados que deixam os produtores na mão. É um absurdo, realmente. O produtor de leite, se ele não tiver um gerador, ele pode parar a atividade. Porque quando acaba a energia, o trem é complicado. Mas eu queria falar um pouquinho... Isso é custo de produção, né, Nilson? Atrapalha o custo do Brasil. A visão da Abraleite. Né, entrando no site, vendo... A Abraleite tem como visão atuar em defesa dos produtores de leite do Brasil, aumentando o número de associados e representando seus interesses perante os agentes de mercado e governo, que foi o que nós falamos. Hoje, quando olhamos os produtores de outros segmentos no agro, como soja, milho, cana, vemos uma grande união. No leite, ainda temos muito que evoluir nesse quesito dessa união? Ainda estamos atrás desses outros segmentos? Ou... Sim, Nilson. O próprio fato da Abraleite nascer há 7 anos, em 2017, já mostra que nós estamos atrasados em relação a outras cadeias produtivas agropecuárias nacionais que já têm suas entidades consolidadas há 2, 3, 4 décadas. Podemos citar a Abramilho, a Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a ProSoja, a Abrapa do Algodão e tantas outras que já fazem sucesso há mais tempo, há 2, 3, 4 décadas, como eu falei. Então, isso é explicado não para desqualificar o nosso produtor, de maneira alguma, Nilson. É porque a gente tem características, nós temos um perfil diferente dessas demais cadeias. Primeiro ponto que nós temos que entender, e eu vou dar aqui dados do IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós temos, segundo o último censo do IBGE, 1.171.000 propriedades que produziam leite de alguma forma. Não quer dizer que todas elas forneciam leite a alguma indústria de laticínios ou cooperativa. Esse número cai para metade, aproximadamente, algo em torno de 600 mil, que é bem diferente do número que o IBGE apresenta de que em 1 milhão, quase 200 mil propriedades se produziam leite sob alguma forma, de algum volume diverso. Então, isso é um número muito grande. Em quase 99% dos municípios. É o que eu ia dizer, em 98,8% dos municípios, que é a pulverização. Então, essa pulverização e esse número grande torna o setor com uma heterogeneidade muito grande. E essa heterogeneidade, o fato dos produtores serem heterogêneos, é de várias formas que a gente observa. Por exemplo, o porte de produção. Nós temos pequeno da agricultura familiar, pequeno que não é da agricultura familiar, o médio, o grande. E se eu te perguntar qual é a régua para você se enquadrar em pequeno, médio ou grande, ninguém sabe responder. Não existe isso. Não existe essa régua. Se nós seguirmos a régua do Sebrae, como é aplicado para a indústria, comércio e serviços, a gente vai ver que nós não temos grandes produtores de leite no Brasil, são pouquíssimos. A média por vaca é muito baixa, né? Aí já é uma outra coisa. A questão da produção total, que eu estou dizendo ainda, não entrando na produtividade, é a questão de porte que eu estou falando. Isso traz uma heterogeneidade, uma dificuldade para o setor de união da classe. Você tem produtores, quando a gente fala, por exemplo, nos top 100 ou top 200 ou até top 300 produtores maiores produtores de leite do Brasil, esses produtores, eles têm uma tecnificação muito maior, eles têm uma condição de assistência técnica que eles mesmos conseguem propor a sua atividade, eles mesmos conseguem pagar uma assessoria para ter essa assistência técnica. Então, eles estão com produtividade, que é o assunto que você tocou, muito maior, e eles são competitivos, inclusive, com países grandes produtores e grandes exportadores. Nós temos médias, números por hectare, por matriz, muito diferentes quando se compara esses top 100, 200, 300, talvez até 500 maiores produtores, comparados com os médios e pequenos produtores Brasil afora. E lembrando que existem várias formas de produção, vários estilos ou vários sistemas, manejos de produção, que também traz mais heterogeneidade. Nós temos desde o tirador de leite, extrativista,
Nós temos em várias regiões do Brasil, em vários estados, produtor ganhando matriz uma vez ao dia, e matriz não especializada em leite, matriz bovina, porém não especializada em leite. Por exemplo. Por exemplo, um gado que às vezes não é especializado, não é um gado típico leiteiro, um gado apropriado para a atividade leiteira. E isso reduz a média assustadoramente. Se nós temos uma média na casa de 7 litros de leite matriz dia, algo em torno disso, significa que nós temos aí matrizes muito abaixo disso, Brasil afora. E temos que lembrar, vou dar um exemplo para você, Rondônia. Não estou aqui dizendo que o estado A ou B é melhor do que o outro. Mas Rondônia tem 30 mil famílias da agricultura familiar que produzem leite. Então, é um exemplo que eu estou te dando, mas tem vários estados no Brasil, tanto na região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, extremamente numerosos. Esse número de 1.200.000 propriedades, ele vem diminuindo. A cada censo se observa isso. Em alguns estados, como o próprio Rio Grande do Sul, que sofreu muito agora, já tinha um estudo antes dessas cheias, dessa enchente, dessa tragédia que aconteceu esse ano em maio, ela já tinha estudos que mostrava a queda vertiginosa do número de propriedades produtoras ou do número de produtor de leite. Paraná também fez esse estudo, vários estados... Santa Catarina também reduziu 1/3 do produtor de leite de 2022 para 2023. E aí o que está acontecendo? Qual é o fenômeno que está acontecendo, Nilson? Os produtores estão aumentando o seu volume de produção para permanecer na atividade. Investindo em tecnologia e enfim. Só que é uma parcela pequena relativamente que tem condições de investir em tecnologia. Uma questão também, quando a gente compara, por exemplo, o Brasil com um país da Europa, é a dimensão do Brasil. Quando você vai no sul e olha a realidade do produtor do sul e olha a realidade do produtor do nordeste, são duas realidades totalmente diferentes. Você não tem como pegar o sistema do sul e levar para o nordeste. Perfeito. Lá no sul você consegue produzir determinado tipo de comida que lá no nordeste você não vai conseguir. São muito distintos. Então, assim, mas aí, por exemplo, o nordeste é seco, mas Israel, uma das maiores bacias leiteiras do mundo é Israel no deserto. Perfeito, é uma das melhores médias por matriz do mundo. Então, assim, consegue se produzir. Só que cada região depende de determinados segmentos, assessorias diferentes que vão fazer com que se produza muito lá. Bom, muito bom você lembrar isso, porque o Brasil é continental, é um país gigante. Tá? O maior produtor do mundo é os Estados Unidos, é um país maior ainda que o Brasil. Só que não existe essa pulverização que existe no Brasil. E para você entender que aquele fenômeno que eu acabei de dizer que está acontecendo não é no Brasil, no mundo, da concentração, produtores aumentando a sua produção, pequenos saindo. Por que os pequenos saem? Porque são mais desassistidos, não têm, às vezes, condições de melhorar sua tecnificação, sua produtividade, o seu preço final, às vezes até a sua qualidade do leite, o seu volume, não permite ele permanecer na atividade. Muitas vezes o laticínio nem tem interesse em buscar aquele leite. Muitos laticínios, inclusive, começaram a fazer isso no Brasil. Eles juntam um tanque numa determinada pessoa, levam o leite lá para o laticínio ir lá e buscar. E os Estados Unidos, como eu estava exemplificando, já teve 2.800.000 produtores na década de 60. Hoje tem menos de 40 mil produtores de leite nos Estados Unidos. E são clusters ali, são regiões, bacias leiteiras verdadeiramente, em algumas regiões, não está pulverizado nas 50 unidades dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem mais estados do que o Brasil. Nós temos 27 unidades da federação e os Estados Unidos têm 50. Então ele é maior, ele é mais extenso, ele tem maior número de unidades da federação, maior número de estados, mas em relação a esse nosso setor leiteiro, ele não tem essa pulverização de produtores em praticamente todos os municípios, com a logística de captação caríssima, dificílima, caríssima por distâncias, por volumes baixos que são coletados em cada propriedade, caríssimo também, porque não tem por exemplo, vou dar um exemplo. Má qualidade das estradas. A Nova Zelândia tem um custo de captação quase 3 vezes mais em conta que o Brasil. Mas por isso é o maior exportador de leite. A Nova Zelândia é do tamanho de Goiás ou menor? Não, a Nova Zelândia, Ilha Sul e Ilha Norte, é do tamanho do Rio Grande do Sul. Pois é. Tá, o tamanho de um dos nossos estados, que hoje é o 4º maior produtor de leite. O Rio Grande do Sul era o 3º maior produtor de leite, Santa Catarina passou o Rio Grande do Sul, sendo o 3º. Então, hoje é Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. Esses são os maiores produtores de leite do país. Geraldo, eu queria só... Já respondeu uma pergunta que eu tenho, mas eu queria falar da relevância do leite. Queria ler
Aqui, ó, de acordo com o Ministério da Agricultura, a cadeia produtiva do leite e derivados é um setor de grande importância econômico e social para o Brasil, sendo o terceiro maior produtor mundial de leite, com mais de 34 bilhões de litros por ano, com produção em mais de 98% dos municípios brasileiros, tendo a predominância de pequenas e médias propriedades, empregando mais de 5 milhões de pessoas, com mais de 1.100.000 propriedades leiteiras espalhadas pelo país. Então, essa é a relevância da atividade do leite brasileira. Eu queria mudar um pouco de assunto. Eu coloco sempre um cabeçalho aqui antes da pergunta. Eu coloquei coisa de antigamente. Quando falamos no mercado de leite, o produtor entrega o leite durante o mês. Para saber quanto vai receber pelo leite que já entregou somente no segundo ou terceiro dia útil do mês seguinte. Como a Abraleite vê essa situação? Esse é um problema que a gente vem enfrentando e um dos maiores, é o calcanhar de Aquiles, vamos dizer, da atividade. Os produtores são revoltados com essa situação, eles não têm condições de ter previsibilidade. Isso é uma equação dificílima de ser resolvida. Nós percebemos no seu estado, em Goiás, por exemplo, no ano de 2018, houve lá a pauta da dignidade, que os produtores realmente lutaram, alguns outros produtores de fora participaram, nós estivemos ativamente ali desde o início, e não conseguiu ainda se chegar a um lugar. O que precisa, Nilson? Lembrando que não é só no Brasil que se vende leite, que o produtor vende para a indústria, mas nós precisamos de buscar alternativas, exemplos, modelos fora do país, de cadeias mais organizadas. Nós estivemos agora, recentemente, numa missão na Suíça, conhecendo como funciona esse setor lá, que é muito mais organizado. Podemos dizer que a Suíça hoje talvez seja o modelo mais organizado de relação entre os elos do setor. Lá tem barreira para começar a produzir leite ou não? Não tem. Mas o que eu queria dizer, os elos, qual? Produção, industrialização e comercialização, tem uma maturidade de relacionamento muito grande. E eles têm lá uma entidade nacional que se reúne periodicamente com representantes desses três elos. Mas o país encara, da mesma forma que a Nova Zelândia, essa atividade como essencial para a nação. Eles entendem que a cadeia produtiva do leite, para aquele país, ela tem uma importância muito grande, econômica, social, e a nossa tem, mas esse reconhecimento não existe, essa maturidade dos elos sentarem à mesa e de conversarem e de evoluírem, ainda não existe. Isso volta naquele problema do volume grande de produtores, da pulverização. Do tamanho do país? Tudo isso dificulta, do tamanho de um país continental com leite em praticamente 100% dos municípios. Então isso dificulta. E o que a gente precisa é evoluir nesse sentido. Quais são os caminhos que podem ser tomados? Nós não temos aqui a Abraleite e nem nenhuma outra instituição parceira nossa. Nós somos parceiros de todas aquelas que estão no setor. Por exemplo, as que são de abrangência nacional, OCB, CNA, as que são de abrangência estadual, como as associações regionais, as federações de agricultura, e aquelas municipais, sindicatos, cooperativas, associações de produtores. Nós temos um ótimo relacionamento. A Abraleite nasceu com essas entidades sendo membros, muitas delas, da Abraleite, muitas são fundadoras da Abraleite. A gente tem esse bom relacionamento e propaga isso. É necessário união no setor, é necessário maturidade dentro do nosso elo e entre o nosso elo e os outros. Existe uma falta de união interna no nosso setor, que a gente vem trabalhando e conseguindo melhorar isso. Você já citou no começo, quando falou daquela questão, se nós temos o mesmo perfil, por exemplo, que as nossas congêneres, a Abramilha, a ProSoja, nós já conversamos sobre isso aqui. Então, essa maturidade, essa união dentro do nosso elo, e essa maturidade, essa união entre os elos, principalmente esses três, porque o quarto elo é quem? É o nosso rei, é o consumidor. Né? Nós temos, então, produção, industrialização. E o varejo. Nós temos a comercialização, que é o atacado e o varejo, e o público consumidor. Poderíamos até colocar aí que existem duas fases de logística, transportes, a captação e a distribuição, que estão dentro ali do elo da industrialização. Né? Cadeia longa. Mas essa maturidade vai chegar, Nilson, e está começando a aparecer. Tem formas de se evoluir nisso. Por exemplo, a
contratualização ela é muito importante. Questão do contrato. Os produtores, que são médios e grandes, eles têm condições de sentar com os laticínios e fazerem contratos. Produtores que estão nas suas cooperativas, eles têm que entender que eles são donos da cooperativa. Eles são a cooperativa, na dor e na alegria. Quando a cooperativa tem uma liquidação, ela tem um problema, os produtores pagam sua cota à parte. E quando ela tem distribuição também, é para os... Tem participação. Sobras, né? E só para concluir o raciocínio, e os pequenos, como é que ficam nessa história de contratualização? Fica a mercê. Não fica. Não. Aí que está. Quando é cooperativa, né? Não é só através do cooperativismo, que é muito importante. Nós temos que entender que existem associações regionais que trabalham, ainda não são muitas no Brasil, e a gente incentiva muito essas associações. Elas juntam ali, eu vou dar um exemplo para você, sem citar nomes, eu vou te dar um exemplo de uma que tem 60 produtores que se uniram, eles compram em conjunto e vendem em conjunto, eles não têm uma cooperativa na região deles. Então, essas compras, elas acabam sendo favoráveis aos 60. Todos vão comprar melhor, porque compram um volume maior. E na hora de vender e fazer um contrato, vende melhor eles também. Trabalham ali quase com um processo licitatório, conversando com os laticínios e cooperativas que têm condições de captar na região deles e conseguem negociar um preço, às vezes baseado em CPEA ou Conselheite daquele estado, mais alguma coisa. Isso traz uma certa harmonia, isso traz, não resolve o problema de ninguém, mas traz uma harmonia. Previsibilidade. Traz um pouco mais de previsibilidade e traz um pouco mais de segurança para os dois elos, que nós estamos falando ainda, elo da produção e elo da industrialização. Por que traz segurança para os dois, Nilson? Porque o produtor ele tem uma previsibilidade maior. E a indústria também, porque ela também tem uma certa garantia, quando ela faz um contrato, que aqueles 60 produtores do exemplo que eu estou dando vão fornecer pelo período do contrato que ela não vai ficar ociosa, vamos dizer assim. Ela não tem aquela questão, porque existe também uma falta de fidelização muito grande no setor dos dois lados. Então, essa maturidade tem que acontecer. E precisa que os produtores se unam para isso. Não é difícil, é simples. Aqueles produtores que já são médios e grandes, eles têm condições de negociar melhor o seu leite. Eles vão receber mais porque eles têm um volume melhor, a captação dele é menos custosa, é menos dispendiosa para a indústria. Eles também têm um preço melhor, porque normalmente o produtor mais estruturado, que tem um volume maior, ele já tem uma qualidade melhor no leite. Às vezes ele tem condições de ter uma assistência técnica melhor. O pequeno, às vezes, não tem a mesma qualidade que o médio. Não estou generalizando. Tem pequeno com ótima qualidade. Com ótima média. Com ótima média por matriz. Tem pequeno exemplar, que dá show. Mas não é o geral. Não é. A maioria dos pequenos é desassistida. É a exceção, não é a regra. E muitos estão até desestimulados, né? Estão naquela fase de que já não tem mais crença no negócio. Geraldo, precisa pensar muito nisso. Lá em Rio Verde tem uma cooperativa forte, a ProLeite. Eu entrevistei o presidente dela. A associação, né? É, a ProLeite. É uma cooperativa de produtores de leite. E eles estão trabalhando com um contrato com alguns produtores. E isso já vem há, sei lá, um pouco mais de um ano. Então já é uma realidade. Em cima do Instituto Mauro Borges, que é um índice de Goiás e tal. Então já é uma realidade. E eu queria compartilhar um fato que aconteceu comigo, para a gente ver o tamanho do problema que é mexer com determinados laticínios. Não vou citar o laticínio, mas vou contar o que aconteceu comigo. Eu entregava leite para um laticínio, eu entrego hoje 13 mil dia. Na época eu estava com 10 mil, chegou o final do mês, quanto que é meu leite? Ah, é 2,80. Não estou satisfeito, vou sair. Se você for sair, eu vou te pagar 2,70. E eu com as conversas tudo de WhatsApp, me pagou 2,70. Eu podia ter entrado na justiça, não quis me incomodar, porque justiça é demorada e tal. Me pagou 2,70, ou seja, ele tirou 10 centavos de mim, porque ele se sentiu no direito pelo fato de eu sair em momento nenhum. Aí, se o meu preço é 2,80, é 2,80. Independente se eu continuo, se eu saio, é 2,80. Você falou que é 2,80. Não, se você sair, eu vou baixar 10 centavos. E baixou 10 centavos. Então, assim, é uma prática não é saudável, né? Precisa realmente amadurecer muito essa relação. Precisa. Ela não pode ficar desse jeito. E isso é importante porque a cadeia toda desenvolve. Eu quero até puxar um gancho nisso aqui, Nilson, me permita te interromper, você já ia fazer uma outra colocação, tranquilo. Mas é importante, eu acho. Eu tenho dito isso em vários lugares. Essa semana passada nós tivemos em Unai, no Agrotec,
que Unai é uma bacia leiteira forte em Minas Gerais, lá tem uma empresa que é a Capu, na verdade, cooperativa de produtores, parceira da Abraleite, e nós fomos convidados para irmos lá, levamos inclusive o representante do ministro do MDA, já que lá naquela cooperativa existem muitos, milhares de produtores pequenos da agricultura familiar. E o ministro Paulo Teixeira teve que mandaram a representante, foi a secretária do cooperativismo, Ana Terra, em decorrência de que ele estava em esteio com o presidente Lula, iria para esteio com o presidente Lula, e ele foi lá para a Expo Inter. Esteio onde acontece a Expo Inter, a data dela foi mudada, em decorrência, todos nós sabemos, a tragédia que aconteceu em maio. Uhum. E lá foi dito por mim isso, eu falo isso muito, o nosso coordenador da comissão técnica, é o Cássio Camargos, que também é da CCPR, gerente da CCPR, é um técnico que faz parte da diretoria da Abraleite como diretor científico, e nós dois temos propagado muito isso. Nós, inclusive, ouvimos isso de um técnico que nós admiramos muito, que é o Glauco Carvalho, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite, que a competitividade não é do produtor, é da cadeia. O produtor detesta receber o dedo na cara, você tem que ser competitivo. E ele tem razão, porque não é ele que tem que ser competitivo, é a cadeia toda. Ele tem que fazer a parte dele dentro da porteira. Como a indústria tem que fazer, seja cooperativa ou laticínio, como a cadeia tem que amadurecer, evoluir, todo mundo tem que melhorar. O governo também tem que... Aí que está. O governo, por exemplo, nós temos... maneirar a importação. É um outro caso, que aí envolve Mercosul, é um outro debate. Pela frente. Mas a questão da competitividade da cadeia, ela passa por competitividade do produtor, competitividade da indústria, seja cooperativa ou laticínio privado, né? E passa também por essa relação que eu falei, porque se nós não tivermos uma boa relação também do elo que intermedia entre nós e o consumidor, que é o comércio, as coisas não andam. A gente percebe muito atrito também entre esses dois elos. Será que eles estão sentando à mesa como deveriam? É tanto que a própria indústria, nunca generalizando, eu deixo claro que a gente conversa as coisas, mas sem generalizar, a própria indústria às vezes acusa que o elo da comercialização, redes de atacado e varejistas, ganham sempre e ganham muito mais do que os outros dois elos. Então essa discussão vai ter que amadurecer. Essa questão de que a conta pesada chega sempre para o elo mais fraco, o lado fraco da corda que arrebenta, ela vai ter que mudar. E isso está mudando aos poucos. Só que não se consegue fazer as mudanças necessárias, Nilson, de maneira rápida. Uma cadeia que está há décadas com vícios, com problemas, precisando de evoluir. Não resolve de uma hora para outra. Não resolve de uma hora para outra. Mas nós temos que falar de coisa boa. A gente tem melhorado produtividade, a gente tem melhorado a tecnificação, a gente tem melhorado tecnologias empregadas dentro da pecuária leiteira nacional. Investido em nós genética, temos vistos. Questão sanitária. Tudo tem melhorado aos poucos. Logicamente, aqueles produtores que não conseguem, porque às vezes não tem uma assistência técnica, uma ATER, né? Uma Emater no seu estado que lhe ajude, porque ele não tem condições de alavancar a melhoria no seu rebanho, na sua atividade, está ficando para trás e o mercado está tirando ele. E isso é uma pena, porque esse produtor poderia estar sendo assistido. E eu quero citar aqui um exemplo bem sucedido, que é o balde cheio criado pela Embrapa. Pequenos produtores que passam a ter lucro com a sua atividade, mesmo sendo pequenos. Por quê? Porque eles começam a ter ali uma cultura gerencial diferente. O Senar tem feito um trabalho muito importante com aquela ciência técnica gerencial, a TRG, né? E vocês veem também que tem cooperativas, associações, entidades que atuam também nesse sentido de dar assistência técnica e gerencial para os seus produtores. Isso vai melhorando. E o leite tem uma característica positiva que você consegue produzir muito em uma área pequena, né? Na questão do grado confinado. Então, assim, você consegue ter um capital grande sendo gerado ali numa área pequena, que se fosse para produzir lavoura ali, não daria aquela receita. Né? Então, assim... Não teria escala de produção. Não tem escala. Então, tem algumas pessoas que ou tem que montar granja de frango, suíno, ou atividade leiteira. Então, é uma atividade e existe que agregação de valor. Traz dignidade, né? E pode ter agregação de valor com artesanais, né? A gente tinha no último censo do BGE um levantamento de 175 famílias que produziam queijos sob todas as formas. Desde aquele queijo que está produzido sem a higiene necessária,
que precisaria melhorar, até o queijo produzido artesanalmente e que ganha concurso que é na até França, no mundo. né? Você chega na França e vê lá, tem queijo brasileiro. Então a gente sabe que a gente tem levado a esses concursos internacionais e ganhado, né? Porque ganhado medalhas, ganhado esses concursos, porque tem qualidade também. É óbvio que precisa melhorar. Não são as 175 mil famílias produtoras que conseguem fazer um produto digno, inclusive, de ter um selo arte ou de ter um serviço de inspeção que garanta a sua comercialização, seja no município, seja fora daquele município onde se produz. Geraldo, mas antes da gente continuar, eu entrevistei um senhor chamado Carlão Fetes. E ele é dono dessa água, 13 Tilhas. É uma das águas com melhor pH, um dos melhores pHs alcalinos do Brasil. É do Grupo Fetes. E ele veio de baixo e construiu, hoje é dona da maior consultora do estado de Goiás. Eu quero pegar o gancho, foi feito um estudo lá em Rio Verde pela cooperativa que eu te falei, custo alto vezes margens pequenas. Sabemos que 70% do custo do leite longa-vida na gôndola do supermercado está nas mãos dos produtores de leite. 70% do custo está nas mãos do produtor de leite. 20% na mão da indústria e 10% na mão do varejo. Já quando o assunto é rentabilidade, o varejo abocanha quase 40% das margens desse mesmo leite. O que a gente pode fazer para tentar melhorar isso? Nós acabamos de falar nisso, né? Acabamos de falar que precisa dessa maturidade dentro do setor, os elos se comunicarem melhor, melhorar essa questão da contratualização. A maneira de caminhar é essa. E, obviamente, à medida que os produtores eles se tecnificam, eles melhoram a sua produtividade, a sua produção, eles também passam a ter muito mais força de negociação. Se ele tem um produto produzido com mais qualidade, um produto que tem uma escala maior, mas eu nunca vou deixar de ser pequeno, então junta com outros pequenos, monta uma associação, para de vender 500 litros, 100 litros, 200 litros, vai vender 10 mil. Aquela entidade que eu comentei dos 60, aquela associação regional de 60 produtores, ela entrega em torno de 45, 50 mil litros dia. Então ela tem a força de negociação. Falamos juntos, tá vendo? Agora, se não tiver esse tipo de caminho, não vai mudar. Então precisa ter. E nós incentivamos muito, a Abraleite incentiva muito a criação dessas associações regionais. Não é associação para cobrar taxa de ninguém. É fácil de se montar. Esses produtores não precisam nem de ter um endereço. Pega o endereço de algum que tenha um endereço físico na cidade, que possa ser uma residência, uma secretária que pode trabalhar em casa, e ela vai ali fazer todo o trabalho de compras em grupo, em conjunto, ela vai ajudar naquele processo ali do dia a dia, de contratualização, de manutenção dos associados informados. As reuniões podem ser feitas cada vez numa propriedade diferente, isso interage os produtores, eles vão conseguir ver melhor o que o colega, o amigo ali, associado daquela pequena entidade, associação regional, está fazendo, um melhora ao ver o outro trabalhar, se cresce, se melhora. Então, isso a gente incentiva muito, inclusive temos modelo até de contrato para associações regionais de produtores que não tem uma cooperativa na região que possa fazer esse papel. A cooperativa é muito importante, Nilson, é bom deixar isso claro, porque ela é a união dos produtores que se cooperam, é uma forma de associativismo também, e que ela vai, de alguma forma, comercializar esse leite junto, talvez ela vai industrializar esse leite, ela vai também conseguir comprar em grupo, e os produtores que reclamam de cooperativa, eles precisam de entender que eles têm que cair para dentro. Fazer parte. Eleger as pessoas certas, fazer parte, não adianta só reclamar. Eleger as pessoas certas, participar. As cooperativas, elas têm não só diretoria, não só presidência, elas têm fóruns de discussão. Então o produtor tem que parar de cruzar os braços e reclamar e atuar, e participar, e comunicar mais. Ele está presente nessas comunidades deles lá, sejam cooperativas, associações, ir até os dirigentes através das suas lideranças e exigir melhores estradas, pontes, uma série de trabalhos que aquele governo municipal, a prefeitura, precisa entregar. E isso tem que começar agora, na escolha das eleições, e continuar no mandato a partir do ano que vem, quando esses novos prefeitos assumirem. E ficar em cima, através dos seus líderes, seja um presidente de uma associação, seja os dirigentes de uma associação, seja de uma cooperativa, de um grupo de produtores, e aquela velha história, a união faz a força. Tem um assunto, próximo assunto aqui,
eu acho que ele condiz com tudo que a gente falou para trás, que é a questão da importação do leite, né? De acordo com a revista Forbes Agro Brasil, em sua capa diz: a importação de leite do Mercosul ameaça a produção nacional. Somente no primeiro semestre de 2023 foram importados 300% a mais do que no primeiro semestre de 2022. Ou seja, foram importados mais de 1 bilhão de litros, criando uma verdadeira debandada de produtores de leite da atividade. Como que a Abraleite atua contra isso? Ano passado, em junho, que coincidiu com a Mega Leite, a Abraleite, a CNA, a OCB, todas as associações, eu não vou citar todas aqui, porque são muitas associações de criadores de raças leiteiras, bovinas e bubalinas, se uniram com também outras entidades, como a própria ABCZ, a Sociedade Rural Brasileira, a Sociedade Nacional da Agricultura e Pecuária, que são entidades centenárias. Esse grupo todo de entidades se reuniu lá na Mega Leite, e dali em diante se criou uma união maior entre as entidades, e principalmente as três que atuam mais em Brasília, Abraleite, CNA e OCB, passou o ano de 2023 inteiro trabalhando ações aqui em Brasília, com reuniões dentro da Câmara, inclusive sob formato de audiência pública, realmente lutando, indo ao governo federal, cobrando, utilizando, no bom sentido da palavra, os parlamentares para dar força nesse sentido, para combater essas importações predatórias, danosas, que foram recordes em 2023 e continuam batendo recorde em 2024. Por que houve? Vamos lá, vamos explicar. Esse trabalho ele é árduo e é cíclico. Essas importações danosas, elas sempre acontecem. Praticamente todos os anos nós temos crises no setor em decorrência delas. Vamos entender o caso. O Mercosul é um tratado entre os países aqui da América do Sul que permite e obriga os países comercializarem entre si sem nenhuma taxação de imposto. Então, da mesma forma que o Brasil exporta produtos, veículos, carros, linha branca, que são eletrodomésticos, como exporta produtos do agro para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, para o Paraguai, nós também importamos alguns produtos, dentre eles o leite, o arroz, e podemos citar outros. Até a própria carne, o Uruguai e a Argentina manda carne para o Brasil. Quando se olha a balança comercial, o Brasil tem uma balança extremamente favorável a ele. Ele exporta em volume financeiro, olhando todos os produtos de todas as cadeias, seja da agropecuária, da indústria e até de serviços, o Brasil exporta muito mais do que importa no Mercosul. Então, a relação é saudável para o país. Não teria motivo para o Brasil sair desse tratado. Mas ele estando no tratado, que é regido, inclusive, por normas da Organização Mundial do Comércio, ele não pode simplesmente brecar a importação de um produto, que seja leite ou que seja qualquer outro. E isso é tentativa nossa há anos. A Abraleite, essas entidades todas que eu citei, os parlamentares, tentam uma saída para se bloquear esses volumes predatórios. Já houve cota de importação de leite? Houve, mas era um acordo entre os entes privados, as entidades que representam aqui no Brasil com as que representam lá no Uruguai e na Argentina. Não era uma proibição ou uma taxação de cota dentro do próprio Mercosul oficializado pelos governos, e sim as entidades privadas. Não se conseguiu em 2023 e 2024 criar isso, criar novamente essas cotas para que venham volumes máximos a cada mês. Geraldo, porque deixa eu só te interromper. Tudo bem, leite do Uruguai e da Argentina, mas a gente sabe que o Uruguai e a Argentina serve de porta de alguns leites que vêm de Oceania, da Ásia, e que usam as portas do Uruguai e da Argentina para enfiar leite no Brasil. Essa é a informação que sempre foi cobrada em todos os governos, desde que surgiu essa notícia, essa informação, e todos os governantes brasileiros, inclusive MDIC e Ministério da Agricultura, disseram que não existe essa triangulação de leite da Oceania, fosse da Nova Zelândia ou Austrália, através do Uruguai, através da Argentina. O Ministério da Agricultura foi cobrado várias vezes, inclusive durante a existência da Abraleite. Cobramos na época do Blairo Maggi, governo Temer, cobramos na época da Tereza Cristina, cobramos agora nesse governo, e não se tem provas disso, não se conseguiu provar isso.
Inclusive, o ministro Blairo Maggi mandou uma delegação para o Uruguai e para a Argentina naquela ocasião para se estudar isso. Então, não tem nada provado. Existe essa informação. São fake news, então. Eu não posso dizer que é fake news, porque a gente não foi lá para comprovar. Porque, mas assim, não existe prova disso. Alguns sites, não sei se são sérios ou não, falam que o Uruguai exporta 3 vezes mais leite do que produz. Precisa de pegar esses números, quem está publicando, e checar se são números verídicos. Todas as vezes que se discutiu isso aqui em Brasília... eu só falei que são sites não confiáveis. Então, assim, também não estou dissimulando essa informação discussão ela é falsa. antiga, essa informação ela existe. A Abraleite, inclusive, em alguns momentos, chegou a falar isso para o governo. Só que nós não temos essas informações, não temos como provar que isso existe. O que acontece? Essas importações danosas, elas acontecem por 2 motivos. É aí que é onde a gente precisa de entender melhor, Nilson. Por baixa competitividade do leite nacional, volto a dizer, a competitividade não é do produtor, é do setor. E o que é baixa competitividade do leite nacional? O nosso leite tem um custo de produção, industrialização, transporte muito alto, que torna ele caro para se produzir e ele não é barato para se vender e exportar. Então, nós não temos competitividade de colocar o nosso produto no mercado internacional por causa desse custo altíssimo de produção, por tributações tanto na produção quanto na industrialização, no transporte. Nós temos uma carga tributária gigante, e aí vem a questão da reforma tributária, enquanto ela não sair, não tem discussão. E lá é subsidiado esse leite também, né? É outra parte que eu ia dizer. A primeira parte é essa de que nós temos baixa competitividade. De todas as formas, o custo de produção nosso, ele é alto. E quando fala-se produção, entenda-se produção, industrialização, transporte, o custo da cadeia. E o outro lado, que a gente discutiu muito, é que houve incentivos por parte dos governos da Argentina e do Uruguai, principalmente em 2023, que também são vistos como, entre aspas, como competição desarmoniosa. Tá? Pode ser que a gente também esteja sendo prejudicado, o Brasil, por essa competitividade, por essa competição desarmoniosa. Pode ser que seja uma prática desleal de comércio internacional. A CNA protocolou o pedido de investigação e antidumping. Se essa investigação provar que houve e está havendo antidumping, pode ter e vai ter algum tipo de sanção. Nós temos que aguardar o resultado dessa investigação. Isso foi protocolado no Ministério, no MDIC, né, que é o da Indústria, Comércio, e que trata desse assunto. E nós temos que aguardar porque é um processo lento. Pode levar alguns meses, até mais de um ano. Geraldo, tem uma questão que eu não sei se pode ser usada e já foi usada, que é a questão sanitária. O Brasil tem um controle rígido. Controle de afitose, já foi usada várias brucelose, tuberculose. Já foi usada várias vezes. Será que esse rebanho de lá tem esse controle? Já foi usada várias vezes. Inclusive, há informações de que o Uruguai e a Argentina têm os números muito mais baixos do que os nossos em contagem celossomática, em contagem bacteriana total, e que há qualidade do produto que vem de lá para cá. Essas são informações que a gente obteve quando cobramos isso do governo federal. Então, o próprio Ministério da Agricultura já nos informou por mais de uma vez, em mais de um governo, que por aí não se consegue brecar a vinda do leite Uruguai e Argentina. Hoje, nós estamos aqui em setembro de 2024. Como é que está a importação de leite no Brasil? Altíssima, nós estamos batendo recordes. Ainda não chegou a baixar o preço ao produtor por vários outros cenários mercadológicos. A gente teve uma redução de produção no Brasil, principalmente na região sul. Nós tivemos, por exemplo, no mês de maio e junho, uma queda muito vertiginosa de produção por vários motivos no Brasil. Só caráter de conhecimento, o sistema FAESC, lá em Santa Catarina, de acordo com a reportagem, 1/3 dos produtores de leite de Santa Catarina deixaram atividade entre os anos 2022 e 2023. Aí a pergunta, o Brasil precisa mesmo importar leite? Você veja que 2022 não tinha ainda tido a crise de 2023. Pois é. A crise de importação foi em 2023 e continua agora em 2024. Então, o setor precisa passar por muita mudança. O que falta para tornar o leite uma commodity? Primeiro, melhorar a nossa competitividade. É aquilo que a gente vem falando. Virou uma commodity, nós temos um mercado... A partir do momento que nós tivermos um custo de produção mais baixo e pudermos vender o nosso leite por um valor acessível,
competitivo com outros países que exportam, não só os do Mercosul, como Nova Zelândia, que Porque eu exporta posso 50% travar meu dos lácteos. preço, por exemplo. Já existe país que o cara trava o preço na bolsa, um exemplo. Porque hoje você pode fazer isso em soja, em milho. Hoje, o leite brasileiro, ele é comercializado aqui por um preço mais alto que o leite exportado do mundo. Enquanto nós não tivermos competitividade no preço do nosso leite, nós não seremos exportadores. E aí, pegando, a reforma tributária, ela vai ajudar a cadeia leiteira? Nós vamos ter que ver como vai se... Agora, no Senado, né, ela passou... Nós estamos numa fase de esperar, a expectativa de ver como que vai ser concluída essa reforma tributária, que já está desde o governo passado. Mas, assim, nós temos lutado, as entidades estão unidas aqui em Brasília, junto com a FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, as entidades que eu digo, todas aquelas que compõem a Câmara Setorial do Leite do Ministério da Agricultura, as que representam os produtores, como é o caso da Abraleite, CNA, CB, as que representam as indústrias, como é o caso da Viva Lácteos e tantas outras, estão unidas, todas trabalhando ali em conjunto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, para que a reforma tributária não traga prejuízos, e sim alivie, porque nós temos uma carga tributária gigantesca. A atividade leiteira já está no momento de crise. Se vier para impactar mais ainda... É mais uma pá de terra na cabeça. Aí você não dá conta. Aí você não vai ter competitividade mesmo. Eu queria saber como é que a classe política aqui em Brasília, sejam eles deputados, senadores, ministros, enxergam a importância da produção de leite aqui no Brasil. Você que transita bem aí nos ministérios, Senado, Câmara, como é que esse pessoal vê o leite? Os parlamentares, eles enxergam o leite com bons olhos. É tanto que nós temos guerreiros, parlamentares guerreiros, deputados, senadores, atuantes na frente parlamentar da agropecuária, na frente parlamentar em apoio ao produtor de leite, na Comissão de Agricultura da Câmara, na Comissão de Agricultura do Senado, na subcomissão de leite da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Nós temos parlamentares, inclusive produtores de leite, que estão juntos conosco, trabalhando fortemente, firmemente, não só nessa legislatura, mas há muitos anos. Nós temos deputados que são guerreiros há décadas, que estão conosco, deputados de vários mandatos, e que sempre lutaram pelo nosso setor leiteiro, e que valorizam esse setor. Aquela imagem de que o leite é a ovelhinha negra do agronegócio brasileiro, de que o produtor é só reclamão e chorão, ela precisa cada vez melhorar mais. E hoje isso tem sido trabalhado aqui em Brasília, para que eles entendam que é uma atividade importantíssima. Gera emprego? De várias formas, importantíssima economicamente, socialmente, né? Nós produzimos com muitas responsabilidades, não só econômica e social, mas, por exemplo, de bons tratos animais, boas práticas com os animais, de preservação ambiental. Então, nós temos responsabilidade ambiental. E o produtor de leite, ele precisa ser cada vez mais valorizado. E nós temos esse reconhecimento, sim, aqui em Brasília, como você perguntou. Só que nós temos que cada vez mais estarmos unidos e trabalhando em defesa dos nossos interesses. Inclusive, a AMS saiu uma reportagem agora que ela indica que bebês acima de 6 meses tomem leite. Foi no final do ano passado, muito importante. Foi, né? Aconteceu isso aí já é um assunto que nós trabalhamos muito. Leite e ovo vai e volta, né? Uma hora faz bem, uma hora faz mal. Outra hora faz bem, outra hora o ovo hoje é alimento de atleta. Ele já foi, né, bombardeado como o leite é. Nós temos lutado muito, trabalhado. A Abraleite, periodicamente, praticamente semanalmente, tem notificado pessoas que se passam como profissionais da saúde, alguns até são profissionais da saúde, que falam asneiras, fake news, como você citou esse termo, que são notícias falsas, sem embasamento científico, e nós trabalhamos muito isso. Uma comunicação melhor. É difícil chegar à população, ao público consumidor, porque seria um custo altíssimo de mídia, de grande mídia, de imprensa, que teria que gastar com veiculação em grandes canais de televisão, outdoors, aeroportos, etc. Mas aos poucos a gente tem trabalhado, inclusive fechando a boca de artistas e de outras pessoas que costumam falar mal, às vezes sem saber o que está falando. Então nós chegamos até... A Abraleite chegou a processar ator famoso pelo fato de falar coisas erradas em relação ao leite, à cadeia produtiva, aos produtores, denegrindo a imagem do setor, dos produtores e do nosso alimento saudável, que é o leite, maravilhoso. E aí, desculpa, Nilson, eu sei que você está querendo passar por uma outra, mas eu não posso perder esse gancho. Estou tranquilo. A questão que você citou da OMS, no final de 2023, ela foi muito importante. A Abraleite difundiu muito isso, deu muitas entrevistas, conseguiu furar um pouco a bolha da comunicação dentro do agro e sair um pouco para a sociedade. Nós temos que sair muito mais.
mas ela mostrou o quanto o leite é um alimento seguro e saudável para o ser humano, a partir do momento que a Organização Mundial da Saúde recomenda o leite de vaca podendo ser utilizado para bebês de 6 a 12 meses, quando há ausência do leite materno. Antes, ela recomendava a partir dos 12, ela agora recomenda a partir dos 6, que é uma fase em que a criança, o ser humano, é extremamente frágil ali no começo da sua vida. Então, se a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda esse alimento para essa fase de 6 a 12 meses, ela amplia, trazendo o leite, podendo ser consumido, leite de vaca, para uma criança a partir de 6 meses, isso traz mais segurança para o público consumidor. Precisamos fazer isso chegar à sociedade. Muitas pessoas não têm conhecimento dessas novas orientações da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Nós precisamos propagar isso. Como é que você enxerga o futuro da atividade de leite aqui no Brasil? Vão ficar os pequenos, os grandes, os médios vão sumir, vão continuar? Como é que a Abraleite vê? Fazer essa previsão é muito difícil. O que a gente trabalha para que todos fiquem, mas a gente também orienta, Nilson, já que a gente pode, se é que a gente pode orientar, mas a gente sugere que os produtores procurem melhorar suas produtividades e a sua escala de produção. O pequeno almejar ser médio, o médio almejar ser grande, o grande almejar ser maior ainda. Porque vai, como aconteceu no mundo inteiro, apertar cada vez mais, a concorrência vai ficar mais acirrada e os produtores pequenos vão ter mais dificuldade de ficar na atividade. Tem que ter escala, né, Geraldo? Se você não puder tirar mais leite da sua propriedade, junta com o vizinho, vai entregar junto. Todos precisam melhorar produtividade e produção, que você fala escala. E os pequenos ainda têm uma outra válvula de escape, que eles podem também produzir alimentos ali artesanais, talvez orgânico, A2, que ainda são agregações de valor. Nos nichos, né? Mas voltando à questão política, já está tendo algumas medidas aí para tentar barrar essa importação, diminuir ela de forma efetiva? Essa tratativa com o governo, nesse governo não teve, as medidas não tiveram efeito. O decreto que foi publicado, ele não conseguiu. Porque os estados estão agindo individualmente, né? Só que os estados começaram a fazer a partir de Minas, só que não tiveram sucesso. Inclusive o de Minas está sub júdice. Então, não houve sucesso nas ações, nem no governo federal e nem nos governos estaduais. Por isso, o leite está batendo recorde, leite em pó e queijos, recorde de importações. Caminhando para o final, sei que você tem um compromisso. Falando aí das eleições municipais de 2024, sem falar candidato, partido, nem nada. Como o senhor, como presidente da Abraleite, espera que esteja na pauta dos próximos prefeitos eleitos espalhados por esse nosso Brasil? Nós esperamos que os prefeitos tenham olhos realmente para essa cadeia importante, que tem produção em todos os municípios praticamente brasileiros, mas nós aproveitamos esse momento, já que estamos aqui no começo de setembro, para lembrar os nossos produtores, seus familiares, seus colaboradores, essa família leiteira nacional, que é muito grande, né? Se nós temos 5 milhões de famílias trabalhando diretamente na produção de leite, quantos milhões nós temos de pessoas que trabalham direta e indiretamente com o leite, com a cadeia produtiva do leite, no campo e nas cidades? São milhões, então o número é muito grande e tem um papel importante de ajudar a definir quem serão os próximos prefeitos que estarão, nos próximos anos, atuando nos seus municípios. Então, essa responsabilidade precisa ser chamada para todos. E nós temos que ter mesmo que a pessoa não goste de política, você comentou isso aqui no começo, ela é necessária. E nós, da cadeia produtiva do leite, precisamos abraçar esse assunto e ajudar a eleger as pessoas melhores que possam trabalhar, que possam dar ouvidos ao nosso setor. E também tem que lembrar que quem ajuda a eleger tem uma receptividade muito maior para ser atendido. Então nós temos que atuar na política, não podemos virar as costas. Não dá para bater na porta do dirigente, do governante depois e pedir ajuda se você virou as costas. Então tem que pegar aqueles que têm perfil melhor e fazer com que eles tenham êxito nas suas eleições. Essa seria a nossa lógica, a nossa visão. Geraldo, para encerrar,
Como a Abraleite enxerga o futuro da atividade leiteira no Brasil? Nós enxergamos de forma muito otimista. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, é um momento bastante desafiador para o produtor de leite principalmente, mas está desafiador para a cadeia produtiva do leite em geral, para as cooperativas que também sofreram muito e estão sofrendo, para principalmente indústrias pequenas de laticínios, que nós temos muitas no Brasil. Então é desafiante para todo o setor, mas nós temos uma visão de que o Brasil vai conseguir se organizar, ele vai ter aquela maturidade que nós comentamos aqui no começo da conversa, e vai caminhar para não só ficar entre o terceiro e quarto maior produtor de leite, mas nós temos que ter em mente que temos o único país que tem condições de ser o maior produtor de leite do mundo. Os outros grandes produtores não têm mais como expandir, o Brasil tem. Nós temos como expandir com recuperação de áreas degradadas, com melhoria da produtividade por matriz, seja com confinamento ou com pastagens melhores. Nós temos como aumentar com melhoramento genético, sem precisar desmatar. Isso é muito importante. Isso é o mais importante. Então, nós temos um futuro maravilhoso. É só questão de trabalho, de organização, de amadurecimento do setor e também de governantes melhores, que atuem de forma melhor aqui em Brasília, a nível nacional, estadualmente e municipalmente. E quem quer fazer parte da Abraleite, como é que a pessoa pode... Muito bom, vamos fazer um convite. A Abraleite tem um site que é www.abraleite.org.br, org de organização, e ele é um site que tem bastante prático, tá lá, associe-se já, você clica lá e consegue baixar uma ficha de filiação, preencher, assinar e enviar por meios eletrônicos, enviar para o e-mail da Abraleite. Não tem que gastar com correio ou trazer na sede, é uma entidade extremamente moderna, o estatuto está disponível desde o primeiro dia da entidade no seu site, e tem realizações da entidade nesse site, existem parceiros que estão lá disponibilizando descontos para os produtores que utilizarem seus produtos e serviços. Nós temos várias notícias, várias páginas dentro do site da Abraleite interessantes. Queria convidar também que sigam nossas redes sociais da Abraleite, o Instagram, o Facebook e o canal do YouTube. Participem vendo as nossas notícias, vendo as nossas ações. Volto a dizer, as realizações da Abraleite estão lá para que as pessoas vejam como ela trabalha, o que ela vem fazendo. E é importante que todos os produtores de leite estejam filiados a ela. É a única entidade que permite... Eu sou filiado, ó. Muito bom. E foi recente que você veio filiar. Ficamos muito contentes com a sua vinda, Nilson. E gostaria até que você, na sua região, nos ajudasse. É o papel de cada um de nós fortalecer a entidade que nos representa nacionalmente. É ela, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, que representa todos nós a nível nacional. E temos que fortalecê-la. E a partir do momento que você filia, você tem que participar também dos eventos, até para colocar seu ponto de vista e cobrar. Perfeitamente, né? Eu acho participar. Que é o que nós falamos das cooperativas. Não adianta você fazer parte da cooperativa e não querer fazer parte, só ir lá e pagar e sumir. Você tem que estar lá, você tem que cobrar do seu político, presente. Cobrar, você tem que mostrar o seu ponto de vista. Isso é democrático, isso é muito importante. Perfeito. Você bebe leite, mas você come carne? Também. Ou você é vegetariano? Não, de maneira alguma, né? Um presente aqui do Papo Ligeiro pra você. Opa, maravilha. Obrigado. Vamos fazer um churrasco nesse final de semana. É uma marca nossa. Mas nesse churrasco tem que ter leite. Um queijinho. Queijo de coalho, queijo assado. Muito bonita a faca. Muito obrigado. Nilson Prado. Papo Ligeiro. Nosso papo não foi muito ligeiro, mas foi gostoso, né? Mas foi bom, né? Obrigado, Nilson. Geraldo, obrigado pelo presente. Te agradeço desde aquele primeiro momento que a gente se falou. Você é sempre muito educado, muito receptivo, né? Sei que a sua agenda é bem cheia. Então, obrigado por estar aqui com a gente no Papo Ligeiro. Acredito que foi uma entrevista que vai acrescentar muito para muito produtor de leite. Nós agradecemos, Wilson. É um prazer estar aqui. Sempre que precisar, estamos à disposição. E também fique à vontade para trazer outros membros da Abraleite, quando você precisar, não só a mim, mas nós temos uma diretoria, e 3 conselhos muito bacana, que inclusive nós vamos conversar. Acho que é interessante você lá com a sua atividade, o seu perfil empreendedor, a sua vontade que a gente percebe, e você está crescendo na produção de leite, e crescer não é só em volume, é crescer em qualidade, em uma série de aspectos, qualidade do leite, melhoramento da sua produtividade. Então a gente percebe que você é uma pessoa que pode ajudar muito a Abraleite. Nós vamos fazer um convite para você estar conosco na sua região, fazendo um trabalho bacana, sendo um conselheiro representante estadual lá em Goiás, na sua região de Rio Verde,
que abrange municípios muito bons ali de produção de leite, não só Rio Verde, mas na região. Rio Verde tem se tornado uma bacia leiteira muito forte. Com certeza. Nós perdemos um associado nosso, que era associado desde o início, que foi governador do estado de Goiás, foi o Maguito Vilela, que faleceu na pandemia. A fazenda dele é próxima muito próxima, que é Jataí, município vizinho, né? Uma região muito próspera, né? De agricultura muito forte. Uma boa bacia leiteira dentro do estado de Goiás, uma boa bacia leiteira no Brasil. Nós temos produtores lá em Rio Verde que está batendo quase os 40 mil dia. Pois é, nós precisamos de valorizar não só esse, mas os pequenos, os médios e grandes da região. E vamos contar com você lá. Pode contar. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!